Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. Hoje aqui no estúdio vamos receber a poesia, vamos receber os livros, vamos receber as coletâneas, vamos receber no fundo cultura. Fique connosco até às 21 e aproveito para saber tudo sobre a nova escritora que tenho aqui pela primeira vez a estrear-se na InforTV, na Informédia Rádio, a Graça Amiguinho. Vem acompanhada pelo seu filho, também Rui Amiguinho, e vamos aqui conversar sobre um programa extenso, porque vamos falar dos livros da Graça, mas vamos falar também da próxima coletânea que vai já sair no dia 14 e vamos saber tudo com os nossos convidados. Bem-vindos aos dois, sejam muito bem-vindos, quer o Rui, quer a Graça, é um prazer enorme, uma honra, um privilégio poder ter-vos aqui em estúdio, porque foram descobertos há dias, não é? Sim, Graça, bem-vinda. Sim. Correu bem a viagem? O acaso. É o acaso mesmo. Leva-nos a cruzarmos com pessoas muito boas, muito interessantes, muito interessadas pela cultura e isso aproxima-nos. E são laços que não se quebram mais. E não se quebram porque a poesia une as pessoas, é assim, não é, Rui? Verdade, verdade. Sempre. O Rui a acompanhar aqui a mãe, sempre em todas sempre. as lides e no trabalho das coletâneas. Sim, na parte da organização, em termos de... na parte gráfica, especialmente, ajudo muito e coopero muito com a minha mãe em todos os lançamentos. Na parte logística, porque organizar coletâneas não é muito fácil. Não é nada fácil, é verdade. São muitos autores, mas tudo tem que estar naquele dia perfeito. E tem estado, não tem? Graças a Deus. Tem estado perfeito. Graça, só assim para primeiro o impacto aqui no nosso Culturando, dia 14 é um grande dia. Um grande dia. Será a 9ª coleção que nós apresentamos, coletânea que nós apresentamos, esta coletânea com 54 autores, provenientes de Portugal, da Galiza, das Astúrias. Temos um cubano e um ucraniano. Portanto, todos unidos à volta do mesmo ideal, amantes da poesia, da liberdade e de Camões, porque essa coletânea vai precisamente comemorar os 50 anos da Revolução dos Escravos e os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Eu diria que é um grande feito nós podermos juntar aqui duas datas e com dois eventos tão importantes, que é o 25 de Abril. Sim. E o Camões, o grande poeta português, e que, sim, porque é muito que às vezes é um bocadinho assim controverso, não é? Muito interessante porque Camões é descendente de galegos, portanto une-nos muito à Galiza e é muito admirado pelos nossos amigos e até pelo ucraniano. O poeta ucraniano que escreve sobre Camões tem uma admiração extraordinária sobre a nossa literatura, portanto, uma admiração inusitada, portanto, que eu desconheceria que poderia acontecer. Dia 14 vai ser um dia memorável, porque para além da poesia, para além da coletânea, para além da apresentação destes escritores todos, vai haver muita coisa a acontecer. Sim, sim. E a última novidade foi o lançamento de uma obra musical baseada no poema de Camões Amor é fogo que arde sem se ver, intitulada Arde, que será executada pelo grande violinista Eliseu Silva, que dirige a orquestra António Fragoso. Gente que eu conheço, portanto, ainda nunca nos tivemos conversa direta, apenas uma vez falámos via telefone, mas às vezes não é preciso muito para nos unirmos, para estarmos do mesmo lado da vida. E como é que se vai descobrir escritores como ucranianos, cubanos? Esse ucraniano foi um encontro que tive com ele na Embaixada da Ucrânia em Portugal, quando lancei o meu primeiro romance, Amor na Guerra, que muito os entusiasmou e muito os sensibilizou. Foi um romance escrito durante os primeiros
90 dias de guerra. Foi um choque tremendo e eu tinha que guardar para sempre essas memórias desses acontecimentos, aliados depois à imaginação, portanto, ao romance, aos dramas, que acontecem naturalmente em qualquer circunstância. É muito enriquecedor poder juntar estas culturas diferentes, não é? Sim. Porque esta coletânea acaba por ter aqui... temos Espanha, temos a Ucrânia, temos Cuba, temos Portugal, e em diversos pontos de Portugal. Sim, no fundo, nós temos sim. aqui a junção de culturas diferentes e de poesias diferentes. Porque tudo isso acontece no silêncio da nossa casa, no silêncio das mensagens de telemóvel ou de computador. Porque são amigos, muitos deles não eram conhecidos, uns já são e outros encontrar-nos-emos pela primeira vez nesta 9ª coletânea. E assim estamos a falar com Graça Amiguinho, que vai apresentar aqui a sua obra literária, e vamos falar um pouquinho de tudo o que tem vindo a fazer ao longo destes últimos anos, mas sobretudo para explorar esta coletânea que vai ser lançada no dia 14 de abril na Casa da Beira Alta, no Porto, com o título Sempre Abril 2024. 50 anos da Revolução dos Cravos e 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, este poeta que é inesquecível e que tem que ser falado e que tem que ser homenageado, sem dúvida. Feita por 54 autores, 27 da Galiza, 23 de Portugal, um das Astúrias, um da Extremadura, um de Cuba e um da Ucrânia. Aqui a junção de culturas, a junção de literaturas, mas sobretudo a partilha da poesia. É assim, é com a Graça e com o Rui que vamos aqui explorar um pouco aquilo que tem feito. Rui, eu vou só aqui saltar um bocadinho para ti, porque ter uma mãe escritora é, assim, é qualquer coisa de especial. Como é que tu vês a tua mãe? Bem, assim, é especial, sim, porque além de ter sido professora primária, durante a vida dela profissional, sempre gostou de escrever. E tem uma vantagem, porque assim, após a ausência do meu pai, que faleceu, é o entretenimento dela, a escrita. E isso também... Podemos dizer que dá vida, não é? Dá vida e ocupação. Porque muitas vezes quando as pessoas entram nos tempos de reforma e isso muitas vezes tem problemas, então a ocupação dela e a atividade dela é a escrita. E estas organizações que ela faz com os conhecimentos que vai tendo, e depois uns amigos apresentam outros escritores e trazem outros, e especialmente, posso dizer, os escritores aqui do norte, da Espanha, de Ourense, de Lugo, da Galiza, são muito ativos e eles organizam-se, juntam-se e puxam uns pelos outros e gostam muito da língua portuguesa. Eles gostavam de ser portugueses, eles próprios dizem que gostavam de ser portugueses. E, claro, eu coopero na parte artística em termos de... quando é para desenvolver uma coletânea, nós damos a liberdade a todos os autores que sejam da parte de design, que é a minha área, a desenvolverem um projeto para a capa. Porque não somos, como nós organizadores, muitas vezes podíamos ser nós a fazer sempre a capa. Nós damos a oportunidade. Só quer dizer que muitas vezes as pessoas não têm tempo. E eu... é nisso que lanço... Tens sido o designer deste... E desenhaste a capa deste Sempre Desta Abril. vez, assim, eu não desenhei, eu desenvolvi. Eu tenho formação em ilustração e Photoshop, e desta vez, como era uma coletânea de 25 de Abril... Podes mostrar. Fizeste uma criação. Teve que ser uma montagem, uma criação, porque 25 de Abril... Vou tentar mostrar lá para casa com mais pormenor, a ver se eu consigo mostrar com mais pormenor, mas quem quiser também consultar a capa pode ir ao Facebook, que consegue ver as imagens que vão aparecer por lá. Com base numa fotografia do grande fotógrafo, jornalista, o comendador Alfredo Cunha, que está em toda a parte com os seus trabalhos do 25 é contra de Abril, capa, sobre capa. que nos cedeu fotografias.
Aí temos o nosso Claro, Camões, tinha que estar, não é? Faz Claro, todo sentido, não é? Claro. Faz todo sentido. E é uma criação artística Foi uma montagem desenvolvida através Assim, desta vez foi porque o 25 de Abril não podia ser em desenho, era difícil mostrar para quem não viveu essa revolução o que as pessoas sentiram, e tinha que ser uma imagem de liberdade. Em que o fundo temos a bandeira, não é? A nossa bandeira, Portugal, um cravo, e temos na fotografia escolhida, a fotografia escolhida para a capa foi como é que se diz? É um chaimite. Um chaimite com crianças. Liberdade. Por isso é que... A alegria da Revolução. Foi sempre Abril, porque foi a liberdade que nós tivemos a partir de 75. E no dia 14, como é que as pessoas podem assistir a este evento? É a entrada livre? As pessoas podem aparecer na casa da Beira Alta, no Porto? Se assim desejarem, a entrada é livre. Têm acesso a comprar livros, por exemplo? Sim, tem essa hipótese, e com preço, portanto, de lançamento mais económico, porque a obra é muito grande, é muito volumosa, é muito rica. Portanto, é preciosa mesmo, é uma obra preciosa. Vale bem a pena aparecer no dia 14, Sim. Aparecer na Casa da Beira Alta, no Porto, 11 horas. das 11, e depois é pelo dia, vai acontecer durante a manhã, vai acontecer durante a tarde, depois também. Mas não há só poesia, também há música, muita música, não é verdade? Pois, há muita música. Nós vamos começar de manhã na Casa da Beira Alta, mas depois vamos saltar. Depois vamos para os fenianos. Tivemos acesso aos fenianos através do presidente da Casa da Beira Alta, Dr. Afonso Costa, que tem sido incansável, é nos acompanhar e é nos abrir portas. Nos fenianos vai-nos ser servido um almoço, portanto, aos autores e familiares, evidentemente pago por cada um. Mas é muito bom estarmos juntos e termos onde estar numa casa extraordinariamente interessante, portanto uma casa muito bonita. Além disso, depois teremos, portanto, a intervenção de um grupo de senhoras ucranianas que eu também conheci acidentalmente, numa celebração em memória dos seus mortos, e fiquei emocionada, fiquei encantada com as vozes delas. E pedi-lhes para participarem também e imediatamente alinharam e responderam positivamente ao meu pedido. Depois teremos também um grupo de coral sénior da Academia de Pedroso e Seixas Zelo, à qual eu pertenci também e onde cantei ainda há algum tempo, e que é dirigido por uma grande amiga minha, a doutora Alice Goretti. Virão também cantar músicas portuguesas e talvez uma galega. Sim, porque vamos ter lá muita gente da Galiza, certamente. Sim. Porque os autores também vão fazer um teatrinho e vão fazer, portanto, uma homenagem a Celeste Caeiro, que afinal foi a mulher humilde e simples que deu um nome à e que os Revolução, galegos também têm um apreço muito grande por ela. Por ela, porque a mãe dela era galega. A mãe dela era galega. E por isso mesmo, a autora que vai representar Celeste Caeiro é uma senhora galega, a Marina Sanches, uma grande artista, uma mulher extraordinária, com uma alma tamanho do mundo. E ela vai, portanto, interpretar o papel da Celeste Caeiro, vai distribuir os cravos, vai entregar o cravo a um soldado que o vai pôr na espingarda, que é também autor, portanto somos todos autores. E já agora, até para quem nos escuta perceber, no dia 14 vamos ter aqui o lançamento desta coletânea Sempre Abril, aqui em Portugal, mas ela depois vai ser apresentada em Pontevedra no dia 25 de Abril. Porquê o 25 de Abril, que é tão português? Precisamente porquê é lá? Porque Pontevedra rejubila com o 25 de Abril. O ano passado fizeram uma festa tão grande, como eu nunca vi em Portugal.
as mulheres estavam vestidas com as cores da nossa bandeira. Impressionante. Rui, Aquilo como tu dizes, comoveu-me de tal ordem. têm um amor a Portugal. É imenso, imenso. Comoveu-me de tal ordem ver, portanto, através das redes sociais, eu não estive lá, claro, e porque temos lá amigos, temos lá Jaime Tocho e Antão Sobral, portanto, que já nos levaram também ao sanatório a apresentar uma coletânea, portanto, contos de histórias de encantar, e pedi-lhes colaboração, e são eles que estão, principalmente o Jaime Tocho, um grande escritor, gente fabulosa, gente magnífica e tão humilde, tão simples. Pessoas tão prontas, tão prestáveis para colaborar, para se juntarem a nós. É de facto uma irmandade, é uma ligação muito fraternal, muito bonita mesmo. E vale a pena trabalhar assim quando realmente há esta fraternidade e este amor à poesia e à cultura. Estamos com Graça Amiguinho, o seu filho Rui Amiguinho também, aqui em estudo para falar desta coletânea Sempre Abril, que vai ser lançada no dia 14 na Casa da Beira Alta, no Porto. Mas queremos saber um pouco mais também sobre Graça Amiguinho, escritora e com um vasto, eu não diria vasto, já tem um currículo assim mesmo, que vale bem a pena, que eu não sei como é que nós aqui numa hora vamos conseguir abordar tudo, mas vamos tentar levar até si um bocadinho de cada livro que a Graça tem, porque a Graça tem um currículo invejável, com a idade que tem, é mesmo daquelas pessoas que, tenho certeza, começou tarde, mas começou a sério. Graça, isto de saltar, eu queria pedir-lhe a gentileza de me deixar ler apenas um poema meu, dos muitos que lá estão. Mas eu vou-lhe dar a oportunidade de ler vários. Mas da coletânea. Sim. Coletânea. Se me permite, então... Com certeza, então vamos a isso. Numa manhã cinzenta de um abril distante, um clarão luminoso surgiu radiante, trazendo com ele a esperança ao nosso povo, que nela acreditou e, de braços abertos, aceitou os ventos de mudança. As prisões se abriram para os que em celas escuras sofriam pelas suas ideias. E o povo saiu à rua, aclamando a liberdade, considerando-a como sua, com gestos de fraternidade. Os canhões se enfeitaram de cravos que as mulheres levaram. As crianças sorriam, pois tudo quanto viam, com toda a inocência percebiam. Nesse lindo abril, cessou uma guerra sem sentido e se reconquistou a liberdade perdida. O nosso povo acreditou ser possível iniciar uma nova vida, ultrapassar o que parecia invencível. Não deixemos jamais morrer esse momento. Busquemos nele toda a força e alento. Uma nova coragem, nova persistência, nesta luta heroica pela democracia, sonho lindo que sonhamos juntos naquele dia. Muito bonito, estamos a ouvir poesia que faz parte desta coletânea Sempre Abril, mas saber um pouco sobre Graça Amiguinho, escritora com gosto pela leitura e escrita desde sempre. Aluna na Escola Comercial e Industrial de Elvas, sempre foi distinguida no quadro de honra. Como bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian, completou os estudos no Magistério Primário de Porto Alegre em 1965, com a classificação máxima permitida na altura, 17 valores. Estávamos no tempo de ditadura, não é verdade? Recebeu o prémio Dom Dinis, criado pela Cerveja Sagres em 1965 e atribuído aos melhores alunos de Portugal. Exerceu a sua profissão com zelo e amor durante 32 anos. Graça, isto de saltar do Alentejo para o Norte, como é que se vive e se é premiado num tempo de ditadura? Olha, minha querida, eu vim para o Norte porque o meu marido teve o seu trabalho, o seu primeiro trabalho na cidade do Porto, ainda em plena ditadura, tempos árduos, duros. Eu ainda escrevi uma crónica recordando o que era o 1º de maio, que será editada na próxima semana, no próximo mês, no Lusitano de Zurique,
sobre o que era a perseguição aos trabalhadores quando eles se juntavam na Avenida da Liberdade. Até tinta azul era lançada sobre eles porque não podia ser limpa, porque os que aparecessem com a roupa marcada imediatamente eram presos. Pronto, entretanto, a vida prosseguiu. Meu marido esteve na Força Aérea, não seguiu esse caminho, voltou ao Porto e depois abriu a Petrogal e o meu marido, portanto, entrou na Petrogal como trabalhador classificado e aí fez o percurso da vida dele. Naturalmente, pronto, eu tinha que vir cá para cima, porque nós começámos a namorar com 13 anos. O amor... Eu tinha 13 anos, ele tinha 14. Foi o único homem da minha vida. E, portanto, aos 23 foram 10 anos. 10 anos de preparação para um casamento e de esperança de uma vida em comum. E então eu vim para o Norte, claro, e por aqui fiquei desde 1969. Aqui nasceram os meus filhos, portanto o Rui e o Sérgio, portanto, que é mais novo que o Rui, 5 anos, e por aqui ficarei. E como é que se vê, qual é o sentimento de perceber que num tempo tão difícil era premiada, era extraordinária? Eu acho que nós nascemos... Porque era uma mulher. Nascemos... Isso para nós, que nascemos muito mais tarde, não é? Pensamos assim, naquele tempo as mulheres não tinham esse perfil. Difícil, portanto, foi muito difícil, mas eu nunca me senti discriminada. Porque pelo meu temperamento, pela minha forma de encarar a vida, sempre com esperança, com alegria, sempre fui respeitada pelos meus professores, pelos meus colegas. E depois, pronto, devido às capacidades intelectuais, era, portanto, estimada por todos, porque a todos eu ajudava naquilo que podia. Portanto, nunca fiz segredo do meu saber, procurei sempre ajudar quem precisava dos meus préstimos. Portanto, foi sempre uma vida muito bonita, embora com muitas privações, com muitas dificuldades. E a escrita, lutas. Nessa altura já existia a escrita? Assim? Não, eu só soube que escrevia assim tanto sem parar, após ter partido os 2 braços, ter tido uma queda em que fiquei impossibilitada de me cuidar. Portanto, era o meu marido que me cuidava. E eu ainda não podia escrever, portanto, ainda estava com gessos, e já o meu pensamento vagueava, enleava-se em palavras que tinham sentido, tinham ritmo, tinham melodia. E comecei a escrever. Podemos dizer que 2006 foi o grande ano, 2004 foi quando sai o meu sentir. O meu sentir, portanto, foi o meu primeiro livro, que de facto... Vou-lhe pedir que tire só a canequinha para o lado para nós conseguirmos ver, ou para este lado, pode vir para este lado do Sérgio, para podermos ver o livro melhor. Portanto, um livro editado pela Papira Editora. É uma poesia... Eu ainda não sabia o que estava dentro de mim, não sabia. Esse livro é uma poesia muito intimista. Intimista, muito religiosa, uma poesia muito direcionada num determinado sentido, porque naturalmente eu fiquei muito grata a Deus por me ter salvo, porque eu podia ter morrido. Mais 1 centímetrozinho e batia com a testa no mármore e ficava lá. Mas Deus não quis que isso acontecesse, porque eu tinha muito mais para fazer. E está aqui a prova. Podemos ouvir um poema desse livro? Podemos, olha. Eu tinha aberto ao acaso em casa e eu quando é assim, não fujo do acaso. E o poema é Sabedoria. Sabedoria é dom de Deus. Não te canses de a pedir. Se à tua porta bater, manda-a entrar a sorrir. Se Deus com ela te abençoar, não a guardes só para ti. De nada te vai servir se não a souberes repartir. Sabedoria dá prudência para viver sem cuidados. É dada com benevolência por Deus
ao homem amado. Portanto, há assim uma misticazinha, portanto, aliás, este livro foi considerado por algumas entidades religiosas como, portanto... Verdadeiras orações. Sim, sim. Parabéns. E esse livro ainda existe para ser adquirido, Este por livro, exemplo? portanto, teve uma história um bocadinho infeliz, porque a Papira Editora faliu. Eu fiquei sem livros e sem dinheiro. Mas o que significa que Por isso, não há livros, não é? Obrigou-me a Reeditar através de outra editora? Obrigou-me a parar. Ok. Porque fiquei decepcionada, não é? Portanto... Então não existe livro? Não, no meu acho que sentido. não, acho que não. Porque uma editora... Então é esse o motivo do Alma Alentejana vir muito mais tarde, não é? Sim, a Alma Alentejana vem só passados 13 anos. Imagina, 13 anos. Muitas voltas levou a minha vida também, nesses 13 anos. Que livro é esse? Este livro foi, portanto, desenhado pelo Rui, também. Aqui começa o trabalho do Rui, não começa. é? O primeiro não foi, porque nós, Aqui... pronto, não tinhas qualquer experiência, não é? Destas coisas. O segundo, já fui eu que quis que o Rui fizesse um desenho. Rui, nós temos ali livro. muita flor, muito alentejo. Sim. E usei uma técnica que chama-se a marcadora. Uma espécie de pontilhismo. Sim, certo? mas a marcador, que é um bocadinho, costuma-se fazer quase sempre este certo trabalho. Quem teve arte e desenho, no caso dos cursos de arte e desenho, faz-se muito em grafite e em lápis, ou a preto, com o sombreamento. Eu fiz a marcador para dar cor, em que fui buscar, claro, fiz um autorretrato da minha mãe. Ora, e pronto, é isso com que eu ia dizer. um autorretrato portanto, da minha mãe. Tinha que estar lá a mãe no meio das flores. E não é? as flores do Alentejo. Que especialmente muito é os girassóis. É um livro os muito malmequeres. bonito, porque é um livro com imensas imagens por dentro, cores, com muitos desenhos do Rui, com coisas depois muito foi isso. bonitas. Muitas vivências alentejanas. Muitas. Depois veio o segundo trabalho, que foi... E esse livro, Graça, existe? Este, portanto, eu tenho o PDF. Podemos editá-lo quando um dia eu quiser editar, exatamente. posso editar. Ok. Tenho o PDF dele, posso fazê-lo. E muito mais há para explorar, porque depois vem um terceiro livro, que é Meu Alentejo, Saudade e Poesia e Arte. Seguir, como estamos ali a falar do Alentejo, não é? A seguir a este, que o meu marido ainda teve o prazer de ver. Já não, portanto, entretanto as coisas complicaram-se. Ele partiu e então eu escrevi Não Te Disse Adeus. Não Te Disse Adeus. Também com um desenho do Rui. Foi o Rui que escolheu a capa. Isto são trabalhos que eu fiz. Ele tem feito. Vamos virar ali mais para exatamente. Não Te Disse Adeus. A contracapa é a nossa primeira dança de casados. Portanto, é a contracapa. Podemos ouvir um poema desse? Sim, posso dizer-lhe. Antes de avançar para o meu Alentejo, porque estávamos a falar do Alentejo, por isso é que eu saltei para o Alentejo antes desse. Estamos a tentar fazer a sequência, correto? Este poema foi escrito no dia 23 de 10 de 2016. Vou à poesia. Soltam-se as palavras vindas não sei de onde. Vestem-se de asas coloridas, alegres, tão lindas, ou carregadas de tristeza, de dor, de ansiedade, expressões dessa incerteza, desse sonho feito de esperança, partindo em busca de outro lugar, terra ou mar, onde, como criança, meu peito palpitante possa eternamente descansar. E agora sim podemos falar então um pouquinho sobre o livro Meu Alentejo, Saudade e Poesia e Arte, que também foi ilustrado pelo Rui. Este foi Meu Alentejo Raízes, pronto. Que fala tudo do Alentejo. Conta a minha história de vida, a história da minha família, das pessoas que me são mais queridas e conta até, portanto, ao meu casamento. Portanto, até à hora de eu
portanto, deixar o Alentejo e partir para o norte. Tenho outro livro alinhavado sobre a minha vida de casada, que tem muito para ser contado. Muita história. Muita história porque Deus deu-nos um filho maravilhoso e Normal. soubemos aceitá-lo com muito amor. E que tem feito um trabalho se assim não extraordinário, fosse, não é? Se assim não fosse, Sim, ele exato. não era o homem que é, tão bondoso, tão bondoso, tão bondoso, E tão tem generoso. feito de Muitas facto, das um trabalho capas muito que, bom. que eu fiz, eu vou dizer, foi durante o meu curso, que eu tive curso de design de têxtil. Este é, E, aqui design têxtil. é a igreja da minha aldeia, desenhada pelo Rui. Santa Eulália. Sim, Houve muito, no caso do Alentejo, Saudade. onde eu fui batizada, onde fiz a minha primeira comunhão, onde cantei e rezei muito, onde me casei, portanto... Quando a minha mãe começou a elaborar este livro, começou-me a pedir assim: tens que fazer em preto e branco, Tem coisas lindas. memórias tem coisas do Alentejo. lindas. Então eu fui vendo fotografias antigas e Este fui. relógio existe, é meu. É muito antigo, é um relógio muito antigo, era das minhas tias. E esta jarra também. Esta cama já não existe, mas existiu. Tudo desenhos. São de- memórias, Sim, memórias. sim. Em que eu bonitas. fiz os desenhos a partir de algumas fotografias que tínhamos antigas, eu retratei em desenho. Vamos avançar para a Poesia e Arte, senão não teremos tempo de falar de tantos livros. Ok. A Poesia e Arte já é um livro ligeiramente diferente. Aqui muda um bocadinho o registro, Graça. A poesia e a arte, portanto, também é o Rui, sou eu e o Rui, porque a arte é dele. Este desenho foi escolhido por mim. Já tinha muitos anos, mas é um desenho maravilhoso. É Que isso eu que considero eu não maravilhoso. falei, mas disse. Maravilhoso. Eu, durante o meu maravilhoso. tempo de escola Maravilhoso. e nos meus tempos livres, E, portanto, eu pinto. ele é, portanto, E isso são o trabalhos livro, que vão ficando. O livro tem Depois são escolhidos. vários, tem muitos, E está muito tem bonita a muitos capa. desenhos, portanto, embora muitos desenhos de quando o Rui era menino, portanto, quando o Rui ainda era muito jovem, quando era estudante, coisinhas que ele fazia. Graça, e podemos que, ouvir um poema e daí? que o pai guardou. Vamos sempre. aproveitar o tempo e dar um bocadinho de poesia, Vamos oferecer lá, um então. bocadinho de poesia lá para casa. Olha, neste livro, que foi editado já em 2022, já aparece um poema da Ucrânia. Um povo, uma nação, uma luta desigual, grita na escuridão fugindo do mal. Povo que luta, povo que chora, povo que clama e não deixa apagar a chama da liberdade. Chegou a hora de dizer não. Chegou a hora de gritar ao mundo a força da razão, o grito da verdade. Arde em oração a chama da dor, a flecha da traição trespassa o teu coração. Soa na tua voz uma só vontade: dizer não à guerra, dizer sim à paz, dizer sim à liberdade. As tuas lágrimas correm pelos mares, as tuas lágrimas enchem os rios. O céu estremece com o ribombar dos canhões e no teu peito nascem orações. És nosso irmão, povo que sofre, és nosso irmão na luta contra a morte. Mulher, mãe, amante, mulher amiga, sofres a desdita, sempre confiante. Gritemos não à guerra, gritemos não à dor. Haja paz na terra e reine o amor. Obrigada, Graça. Poesia
do livro Poesia e Arte, a poesia aqui em destaque de Graça Amiguinho. Estamos consigo até às 21h, fico connosco porque temos muito mais para explorar. Também vos lembrar que dia 14 de Abril, na Casa da Beira Alta, no Porto, vai acontecer a apresentação da coletânea Sempre Abril 2024, 50 anos da Revolução dos Cravos e 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, feita por 54 autores e organizada aqui pela Graça Amiguinho, que pode qualquer um de vocês estar presente, adquirir uma coletânea a preço de lançamento e também aproveitar os espetáculos que vão acontecer de música, teatro, entre outras artes. Não se esqueça, estamos aqui todas as terças-feiras das 20 às 21 para agendar a sua entrevista, culturando2015@gmail.com. E vamos continuar porque temos muito para explorar da Graça, que participou em muitos livros e muitas coletâneas, e ainda queria também passar por elas. Mas aqui o Meu Alentejo Raízes é o próximo livro que vamos aqui falar, desta panóplia de livros que temos aqui, não é? Que é, no fundo, a história de 23 anos vividos no Alentejo. Essas vivências ainda hoje são transportadas para aqui, para o Norte? Sempre, sempre, porque nós somos aquilo, portanto, temos sempre dentro de nós a raiz do lugar onde nascemos. Ninguém consegue desprender-se, desde o sotaque, aos termos usados, à forma de se expressar. Por muito que mudemos de lugar, fica sempre algo que nos identifica com o lugar onde nascemos, com as pessoas com quem convivemos, com aqueles que muito amamos. E isso é também transportado para a poesia, não é? Sim, 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 sim. Depois desse Meu Alentejo Raízes, há aqui um livro que é Para Além de Mim, volta a ser outra vez aqui uma poesia ligeiramente diferente. Este livrinho, portanto, o que é aconteceu para esta mudança? Está acabadinho de editar. Está acabadinho de editar. É uma poesia ligeiramente diferente. Sim, portanto, procurei diversificar um bocadinho, portanto, mas olha, foi parar aqui uma coisinha também tristinha. Vamos lá ver uma coisa mais São reflexões que a Graça faz e transporta para o papel. A vida não é fácil para ninguém. E nós vivemos momentos de alegria, de tristeza, de saudade, momentos de tudo um pouco. E isso eu transporto para a poesia com toda a facilidade e com toda a naturalidade. Porque não estou preocupada com estereótipos, portanto, nem preocupada com certas coisas. A única preocupação que tenho é escrever um português correto, ortograficamente, sintaticamente, e que me agrada aquilo que escrevo, porque se me agradar, certamente haverá sempre alguém que também goste de ler. E isso tem acontecido, felizmente, porque tenho muitos seguidores. A minha página de Facebook, a maior, tem 6.200 seguidores. Pronto, não é nada de especial para ninguém, mas para mim é muito especial, porque tenho outras páginas com 2.000, 3.000, portanto, e procuro ir dando assistência a todos esses amigos que me vão seguindo. Vamos ouvir. Quero ouvir o meu fado. Canto o meu fado a sorrir, canto para não chorar. Que importa o que há de vir? Nunca deixarei de te amar. Anda no ar um perfume feito de rosas e jasmim. Nele mato o meu queixume. A minha vida é assim. Não peço contas à vida, nem ela as pede a mim. Vivo de alma sentida até chegar o meu fim. Se um dia alguém disser que a vida não sei viver, pois que diga o que quiser, abracei o meu sofrer. Lindo. É uma poesia sentida, uma poesia que entra. Esse livro também foi ilustrado pelo Rui? Sim, sim. E a montagem, a ilustração Este desenho é do Rui, que está aqui no outro livro. Está aqui, neste livro, aparece esse desenho. Parece que é neste. Não é nesse, não. No Poesia e Arte. No Poesia e Arte, sim. Sim, no Poesia e Arte aparece este trabalho. Este trabalho.
Rui, sem dúvida que a mãe é uma inspiração, não é? Sim, depois é assim, quando... Foi ele que quis que fosse assim, pronto. E Está muito, muito interessante, extremamente interessante. Não é? E depois a composição que eu faço, devido... Isto é assim, nós estamos sempre a aprender. Sempre. Na vida nunca se para, não sabemos tudo, nunca. E especialmente nos tempos atuais, as tecnologias que temos acesso e que podemos ter formações. Eu, devido a uma empresa que eu trabalhava e que na altura fechou, tive formação pelo IFP e fiz formações em vários cursos. Portanto, o tempo que esteve desempregado foi-lhe muito útil porque aprendeu muito. E tem aqui criações muito interessantes. Sim. Que as pessoas têm que, de facto, verificar a arte é minha e ver. Desenho. Mas há muito mais para falar e há algo aqui muito interessante que a Graça faz, que é musicar poesia. E como falávamos muito de Alentejo, eu tenho aqui, vou passar só um bocadinho, a ver se nós conseguimos passar aqui um bocadinho de uma música do Alentejo ao Douro. Isto porquê? Porque a Graça vem do Alentejo até aqui às terras do Douro, sim, até ao norte. Que poema é este, muito rapidamente, para nós conseguirmos aproveitar ao máximo o nosso tempo que resta? Portanto, é vir da planície doirada, portanto, e chegar ao Porto cinzento, ao rio, e rio esse que leva as minhas mágoas, as minhas tristezas, perdida no casario. Eu fui criada numa aldeia, portanto raramente ia à cidade, não conhecia o barulho elétrico. E este poema, na minha aldeia não havia elétricos, este poema surge dessa inspiração, sim, musicado, sim, pela Graça, doirado por louras espigas. Vamos ouvir do Alentejo ao Douro. Vim da planície doirada, doirada por loiras espigas, trouxe em meu peito guardada minha gente e suas cantigas. Trouxe em meu peito guardada minha gente e suas cantigas. Cheguei ao monte escarpado, qual cascata São Joanina. O rio correndo acinzentado levou meus sonhos de menina. O rio correndo acinzentado levou meus sonhos de menina. Quantas saudades sentidas no silêncio do casario, quantas vivências sofridas foram levadas pelo rio. Quantas vivências sofridas foram levadas pelo rio. Mas este meu pensamento é meu, somente meu. Não há maior tormento que não ver do Alentejo o céu. Não há maior tormento que não ver do Alentejo o céu.
passar, vamos avançar, porque temos mais coisas para falar, principalmente de como é que surge, porque ainda há aqui os romances, e nós não vamos ter grande tempo de abordar os romances, mas queria que nos explicasse um bocadinho para voltarmos às coletâneas e para relembrar a coletânea também do dia 14. Como é que surge esta ideia de juntar, porque já são 9 coletâneas? Sim. Como é que surgiu esta ideia? A primeira surgiu em 2018, foi, portanto, apresentada em 2019 e congregou apenas 41 autores, todos do meu concelho de Elvas. Foi muito bonito, foi uma grande festa. Nunca tal se tinha feito na minha terra, nunca tal. Portanto, as pessoas rejubilaram. Foi um encontro maravilhoso, que ficou na memória de todos os que nele participaram. Elvas à vista. Depois, a escrita é como as cerejas, estas coisas, portanto, umas apetecem continuar, não é? Começa-se um trabalho e depois surgem ideias para trabalhos seguintes. Depois fiz uma coletânea, organizei uma coletânea, Eurocidade, que tinha sido acabada de criar, Badajoz, Elvas, Campo Maior, e então reuni escritores das 3 cidades, portanto, aí foram bastantes, foram 60 e tal escritores que participaram nessa coletânea, e foi muito bonito, foi também muito interessante, foi, portanto, uma apresentação. A primeira apresentação de Elvas à Vista foi no Cineteatro de Elvas, com todo o requinte que tem aquele cineteatro tão antigo. Eurocidade foi na minha aldeia, reunimos um grupo de 135 pessoas, os autores e as suas famílias, portanto num almoço comemorativo. Foi um momento muito especial na nossa vida de família, porque o meu marido ainda esteve presente com todo o seu entusiasmo, com toda a sua alegria, porque ele rejubilava com tudo o que eu fazia. Tinha uma paixão enorme, portanto, por todas estas coisas, pela escrita, pela poesia. Não que ele soubesse escrever ou cantar, não sabia, mas gostava de ouvir. E era um crítico, portanto, muito interessante, que eu tinha ao meu lado todos os dias, a querer ouvir o que eu escrevia e o que eu imaginava em termos poéticos, em termos musicais. Depois, portanto, surge a Abraço de Culturas. Raia Luso-Espanhola. Raia Luso-Espanhola. Raia Luso-Espanhola, portanto, que é mais abrangente, e aí já aparecem autores da Galiza, portanto, do sul de Espanha e do norte. Os do sul foram-se perdendo depois, foi muito interessante, é muito interessante essa coletânea também, muito rica. Mas depois, os da Galiza começaram uns a trazer os outros. E é aí que surge. Lembro-me que Cultura Sem Fronteiras, este título já é mesmo para. Depois Cultura Sem Fronteiras foi apresentado, portanto, a Raia Luso-Espanhola foi apresentada em Santa Eulália também. E na altura tivemos uma visita guiada com o escritor historiador Moisés Caetano Rosado. Vai estar presente esta vez e também. Da Galiza, de Lugo, veio Adela Figueroa e veio das Astúrias o Quique Roxios. E de seguida, Cultura Sem Fronteiras. Cultura Sem Fronteiras foi apresentada aqui no Porto, já com muito mais galegos, muito mais, e asturianos, portanto, a família começou a crescer e o entusiasmo também, muito bonito, muito bonito. E é que surge Abraço de Culturas. Em tempos de pandemia. E é aqui que existe o hino. Não. Nesta coletânea. Sim, tem o hino, mas a outra coletânea fez-se um CD, porque eu musiquei alguns 9 poemas de vários autores. Eles ficaram tão encantados com a novidade, quiseram fazer de mim uma cantora, que eu não sou uma cantora, mas quiseram fazer de mim. Mas por isso é que eu tive pena de não passar, mas depois na gravação vou colocar lá, porque é muito curioso. Portanto, esse CD tem músicas galegas, músicas asturianas, músicas portuguesas, é de facto muito bonito, muito bonito. Foi um trabalho excelente, e a apresentação da obra foi feita com a apresentação desse CD, que foi o meu primeiro CD.
Depois surgem Histórias de Encantar, que é uma coletânea com escritores portugueses da Galiza e das Astúrias, logo em 2023. Todos os anos, aí fomos a sai ponto verde. Aí começámos a fazer duas. Já uma no verão e outra após no a inverno. do verão, após a do verão, após a Abraço de Culturas, um dos autores Foi espanhóis em junho. começa-nos a influenciar a dizer: temos que fazer uma para o Natal. Foi o Paco Porque Ledo, tudo o Paco seguidinho, Ledo tudo seguidinho. sugeriu que se fizesse uma pelo Natal. Então, pronto, vamos a isso. E logo juntámos mais escritores, juntaram-se 30 e Mas tal para escritores. dedicar, ilustrada por mim, ilustrada por mim, porque assim, a maior parte das histórias. vou dizer, É que muito era dedicado a bonita. crianças, então era contos para crianças, esse livro. Eu, por acaso, podia ter trazido uma Contos para crianças, e em que todos os autores pediram, foi muito trabalhoso, vou dizer, eu estava já a trabalhar, e foi muito trabalhoso, porque era à noite que eu tinha que fazer. Eu tive que ilustrar cada conto em desenho. Porque era, e também dos galegos. dos galegos. Portanto, Eles mandavam, eu tive que ler as histórias para ilustrar. Para ilustrar. Sim. Muito trabalho, sem dúvida. E Histórias de Encantar, não é? Depois sai aqui uma coletânea Paz, Esperança e Liberdade. Foi apresentada no Alentejo, outra vez. Os meus amigos de Lugo e das Astúrias, da Galiza e das Astúrias, foram ao Alentejo. Imagino, uma distância enorme. 700 Mas quilómetros. eles vieram. Portanto, a Marica Canco, a Adela, a Ana Loza, José Carlos Uloa. José Carlos Uloa e a esposa, o Armando. Portanto, foi de facto muito bonito, muito bonito. E contos de Natal, também Os contos de Natal. junção com... Já começamos aí. Já fomos a Ourense apresentar. Ou a Lugo. Porque a Ourense, a Lugo fomos apresentar, mas foi as Histórias de Encantar. A Lugo foi as Histórias de Encantar, Mas e a Ourense, já portanto, já posteriormente, Sim, não sim. é? A convite de um programa cultural da União de Portugal e Galiza, foram muito amáveis comigo e fomos lá apresentar essa obra. Depois de Paz, Esperança e Liberdade, então surgiu Contos de Nadal, pronto, que eu também musiquei um poema de um poeta para uma netinha, que eu olho para aquela criancinha, é como se fosse a minha neta também, a Lúcia, adoro a Lúcia. O avô manda-me vídeos dela, portanto... E agora saltamos para a que vai acontecer no dia 14, Sim, sempre abril. Dia 14 é uma obra extraordinária, é uma obra riquíssima, não só, portanto, pela qualidade literária dos seus autores, mas também por ser histórica, porque cada um relata como viveu, como sentiu a mudança, como era Portugal antes e como é hoje. E alguns também demonstram a preocupação que têm de um recuo, portanto, que não queremos ver, não é? E a escrita é uma das formas, de também sensibilizar, alertarmos e sensibilizarmos as pessoas para aquilo que está a acontecer no mundo. Agora vou saltar dos livros de poesia individuais, coletâneas, um trabalho meritório, e romances. Temos muito, muito pouco tempo, mas existem quantos romances? 3 romances. 3 romances, portanto... Uma abordagem muito rápida, tipo em 2 minutos. Portanto, Ucrânia, Mariupol. A seguir, fiz um romance, portanto, imaginei um romance do século XIX. Não, século XIX não, século XX. Para ir buscar as origens do grande ditador, o seu temperamento, a sua forma de encarar a vida, aparece retratado aqui, não com um nome próprio, mas ficcionado. É uma história interessante, quem lê, portanto, fica um bocadinho perplexo pela liberdade que eu tomo de escrever certas coisas, certas liberdades, até do seu ponto de vista sexual, porque eu acho que estou numa idade em que tudo me é permitido.
porque já não tenho que dar contas a ninguém, não é? Portanto, posso dizer aquilo que penso, sinto e sei. Portanto, porque o camuflar as coisas, o ignorar, o não lhe chamar os nomes certos, portanto, isso já passou. Agora temos que aceitar a realidade e respeitar a diversidade de opções e de tendências, que é um dos aspectos que eu friso desde o primeiro, que há um casal, uma senhora que era casada, 2 filhos, e depois do casamento ter terminado, essa senhora encontrou uma relação com outra mulher. Este é o último, portanto, Diário foi de editado, Eugênio. o Diário de Eugênio, editado pela mesma editora que está agora a editar esta coletânea. O Diário de Eugênio é a história de uma jovem deportada de Bakhmut para a Crimeia, que também passou por muitas histórias, conheceu muitas coisas que não imaginaria nunca conhecer. A mãe dela foi raptada, depois muita história, é envolvente. E eu pergunto assim, meu Deus, onde é que eu fui buscar tanta coisa? Tanta imaginação Onde e tanta é que eu fui criatividade. buscar? Temos Onde é aqui que eu fui buscar? muito Não sei, que não sei explorar. onde fui buscar, não sei. Estes livros Só existem Deus para sabe. venda? Sim, Existem sim, para sim. venda. Este. Então, vamos aqui Entretanto, aproveitar estes últimos minutos, porque não temos mesmo mais Sim, tempo, sim. para divulgar como contactar a Graça, através Sim, de sim. e-mail, Pode Facebook. ser através do Facebook, Graça Amiguinho, Graça Fales Amiguinho Poesia, ou Graça Fales Amiguinho, ou Maria da Graça Amiguinho. E poderá ter toda a informação sobre como ter os livros, como os adquirir, por exemplo, autografados. Portanto, este existe na Amazon, portanto, está na Amazon. Mas para ser autografado, evidentemente, Tem que ser através- terá como pedir, Nós temos Terá. alguns volumes Temos connosco. alguns Sim, disponíveis ainda. Destes não temos, mas este primeiro livro foi remodelado, portanto foi como que restaurado, e vai ser editado novamente com outro título, Sob o Céu da Batalha, por uma grande editora. Vamos a despedidas. Rui, para mim foi uma grande honra poder estar aqui à conversa com vocês os dois, e em especial contigo, porque acompanhar uma mãe nesta tarefa que é árdua, mas que é riquíssima, porque estamos a enriquecer o nosso público, as nossas pessoas, a nossa sociedade, as pessoas que nos rodeiam, e ter um filho que acompanha a mãe em todos os seus trabalhos é de parabenizar, Uma graça e por muito isso grande, obrigada uma graça por trabalhar. Ajuda sempre na juntos. parte gráfica e na parte tudo. de ideias, quando a minha mãe diz assim, olha, E vou fazer leva-me a todo lado, porque eu agora já não conduzo. Portanto, o caso de por qualquer problemas livro, de saúde, as ideias vêm, e eu disse, olha, aquele trabalho que eu fiz era interessante, este era um desenho dele. Um desenho era dele interessante. Depois a gráfica... Este desenho também é dele. Este também Temos é aqui dele, muito este trabalho também é feito dele. pelo Rui Amiguinho, Sim, temos sim, muito sim. trabalho feito pela Graça, muito obrigada a vocês, e vou terminar este programa Oh, com eu a quero- Graça, eu é que lhe já quero vai agradecer. já vai agradecer. Vou só terminar este programa com a Graça a declamar um poema, mas antes despedidas muito rapidamente, Rui. Muito obrigado por ter estado aqui na sua entrevista e divulgar o nosso trabalho, que é essencialmente isso. E no dia 14, Lá estaremos. lá estaremos todos. Lá estaremos. Graça, despedidas também muito rapidamente, antes da leitura do poema. Em primeiro lugar, agradeço-lhe a sua amabilidade, a sua disponibilidade, É sempre muito a bom sua para mim. capacidade criativa e Muito obrigada. a sua bondade. Agradeço imenso, imenso, porque foi uma graça de Deus tê-la encontrado. Pronto, e eu despeço-me porque estamos mesmo a queimar a hora. Vamos ficar aqui com este Culturando na poesia, com a poesia de Graça Amiguinho. Ela vai terminar este programa a ler um poema. Eu despeço-me, desejo a todos uma excelente semana e não se esqueçam de serem sobretudo felizes. Até para a semana. Graça Amiguinho. Se eu soubesse onde podia encontrar o teu abraço, bem depressa correria, esquecendo todo o cansaço. Meu amor distante, meu amor, sinto o teu perfume aqui bem perto de mim, sem lágrima nem queixume, porque Deus o quer assim. Meu amor ausente, meu amor, vives noutra dimensão onde reina a pureza. Ai, meu pobre coração precisa dessa certeza.
meu amor presente, meu amor. Peço aos anjos e a Deus, para ti, paz e felicidade. Ergo os olhos aos céus, em busca de tranquilidade. Meu amor de sempre, meu amor.